Havendo coro legal sobre a proteção de Deus em nome da comunidade, declaro aberta a sessão. Quero desejar uma boa noite a todos, todo servidor, assistente presente, pessoal do Facebook, Instagram, Rádio City. Começar mais um dia, né, com a graça de Deus. Solicito o segundo secretário, vereador Marcos Monteiro, que faça uma leitura do texto bíblico. Boa noite, presidente, colegas, a todos que nos assistem pela Rádio City, Facebook, Instagram. Vamos fazer o uso da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, no capítulo de número 139 e o versículo de número 23 e 24, que diz assim: Sonda-me, ó Deus, e me conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Solicito o primeiro secretário, vereador Rafael Danta, faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 1448, 4/11/2025. 1047ª sessão ordinária da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Govelândia, Estado de Goiás. Aos 4 dias do mês de novembro do ano 2025, às 19 horas, plenário Antônio da Silva Gouveia, da Câmara Municipal, situado na Rua João de Oliveira Gouveia, Centro, Praça da Matriz, reuniram os senhores vereadores Aline de Oliveira, Floribes Bezerra de Medeiros Neto, João Batista Silveira dos Santos, Marcos Antônio Monteiro, Maurílio José dos Santos, Rafael Santos Dantas, Silvio Luiz da Penha e Vanderlei Malaquias da Silva. Ausente a vereadora Marlene de Oliveira de Nascimento, sob a presidência do vereador Maurílio José dos Santos, secretariado pelos vereadores Rafael Santos Dantas e Marcos Antônio Monteiro. Feita a chamada, verificado o número legal de presença, senhor presidente, sob proteção de Deus, em nome da comunidade, declarou aberta a sessão, solicitando ao segundo secretário, vereador Marcos Antônio Monteiro, que fizesse a leitura de um trecho bíblico. Em seguida, procedeu-se a leitura da ata da sessão ordinária do dia anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Lido no expediente, ofício número 163 de 2025, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que encaminha projeto de leis 025, 026, 027 e 028, projeto de lei número 025, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que altera a lei número 452 de 2003, que dispõe sobre a estrutura orgânica da administração pública municipal para criar cargos da outras providências. Projeto de lei número 026/2025, de 4 de novembro de 2025, iniciativa do chefe do Poder Executivo, que autoriza o município de Govelândia de Goiás participar do consórcio municipal de desenvolvimento regional Três Rios, ratificando o protocolo de intenções, contrato de consórcio CM3R e suas alterações posteriores, que firmaram entre os municípios de Água Limpa, Aloândia, Bom Jesus, Buriti Alegre, Cachoeira Dourada, Castelândia, Cromínia, Edéia, Edealina, Goiatuba, Itumbiara, Jovânia, Mairipotaba, Maurilândia, Marzagão, Morrinhos, Panamá, Pontalina, Porteirão, Professor Jamil e Vicentinópolis, e da outras providências. Projeto de lei número 027/2025, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que recepciona a lei estadual de Goiás número 20.694/19, da outras providências. Projeto de lei número 028/2025, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que altera a lei número 992/2025, que dispõe sobre conceder premiação e da outras providências. Projeto de lei legislativo número 016/2025, de autoria da vereadora Floribes Bezerra de Medeiros Neto, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão de normas disciplinares e sanções nos regulamentos de campeonatos esportivos municipais realizados no município de Govelândia e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 017/2025, de autoria do vereador Vanderlei Malaquias da Silva, que denomina a praça situada na confluência da rua Sérgio de Araújo, Avenida Lázaro Andrade Silva, Rua Antônio Alves de Gouveia e Avenida José Galdino de Souza, no bairro Tito Carvalho, com praça Tagino Francisco da Fonseca, da outras providências. Despacho número 012/2025, ao qual encaminha ao presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização os projetos de leis 025, 26, 27 e 28, 2025, de iniciativa do chefe do Poder Executivo,
e os projetos de lei legislativo 016, de autoria da vereadora Florício Bezerra de Medeiros Neto, e projeto de lei ordinário número 017/2025, de autoria do vereador Vanderlei Malaquias da Silva. Despacho número 013/2025, o qual encaminha o presidente de Comissão Justiça e Redação os projetos de lei 025, 26, 27 e 28, 2025, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, e os projetos de lei legislativo número 016/2025, de autoria da vereadora Florício Bezerra de Medeiros Neto, e projeto de lei ordinário número 017/2025, de autoria do vereador Vanderlei Malaquias da Silva, e atestado médico de 5 dias de 3 de novembro de 2025, apresentado pela vereadora Marlene Oliveira do Nascimento. Não havendo mais matéria para leitura do expediente, ingressaremos na ordem de inscrição dos vereadores inscritos. Vereador Marcos Monteiro, cumprimentando o senhor presidente, senhores vereadores, assistente presente, funcionário desta casa e o pessoal que assiste pelas redes sociais, tecendo comentário a respeito do pronunciamento do vereador Silvio Luiz da Penha na sessão anterior, venho aqui através dessa tribuna pedir aos nobres colegas vereadores que tenhamos mais harmonia entre nós. Aqui estamos todos em prol da comunidade. Somos chamados a servir o povo e sempre estamos trabalhando para a comunidade. Precisamos ter mais cautela nas palavras ditas nessa tribuna para que não ofendemos uns aos outros. Rogo a Deus que essa casa de leis permaneça em união. Vereador Florício Bezerra de Medeiros Neto, cumprimentando o senhor presidente, senhores vereadores, estentes presentes, pessoal que assiste pelas redes sociais. Como é de costume, todo mês usa essa tribuna para um alerta. Esse mês é o mês de campanha Novembro Azul, onde promove saúde integral do homem, estimulando a adoção de uma rotina de cuidados preventivos e de hábitos de vida mais saudáveis. Em seguida, disse estar indignada quanto ao que foi falado ontem nessa Casa de Leis. Não estou subindo nas costas de nenhum vereador. Os meus requerimentos vêm de encontro com os anseios da comunidade. Sou procurada pela população e acato a solicitação do povo que me procura. O momento que fez um breve relato do descaso que está acontecendo no lixão em relação às queimadas que estão ocorrendo diariamente. Precisamos procurar uma solução para evitar transtorno à nossa população. A minha ideia aqui nessa Casa de Leis não é aparecer mais que os demais vereadores, e sim fazer a minha função de fiscalizar a qual fui eleito. Sigo acreditando que a política boa é aquela que une forças, em vez de medir quem fala mais alto. E deixo aqui o convite a todos os colegas que a gente pare de disputar méritos e comece a disputar resultados. O povo de Govelândia merece mais discursos, merece ações, união e esperança. Não havendo mais oradores inscritos, o senhor presidente ingressou-se na ordem do dia uma única discussão e votação das seguintes matérias: moção de pesar 005/2025, de autoria do vereador Maurício Zé dos Santos, pelo falecimento do jovem Kaique Ferreira da Silva, a qual recebeu aprovação por unanimidade. Requerimento 036/2025, de 29 de outubro de 2025, de autoria da vereadora Florips Bezerra de Medeiros Neto, solicitando o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde em período integral, recebendo 5 votos favoráveis dos senhores vereadores, além de Oliveira, Florips Bezerra de Medeiros Neto, João Batista Vieira dos Santos, Marcos Antônio Monteiro e Rafael Santos Dantas, e 2 votos contrários dos senhores vereadores, Silvio Luiz da Penha e Vanderlei Malaquias da Silva, ficando, portanto, aprovado o referido requerimento. Requerimento número 037/2025, de autoria da vereadora Floripe, solicitando a reabertura e retomada das atividades da Casa do Vovô, Lar dos Idosos de Govelândia, sendo aprovado por unanimidade. E requerimento número 038/2025, de autoria da vereadora Floripe Bezerra de Medeiros, solicitando a correção da valeta na Avenida Longuinhos do Prado, esquina com a Rua João de Oliveira Gouveia, por falta de acessibilidade e transtorno no tráfego, recebendo 5 votos favoráveis dos senhores vereadores, além de Oliveira, Floripe Bezerra de Medeiros Neto, João Batista Silveira dos Santos, Marcos Antônio Monteiro e Rafael Santos Dantas. 2 votos contrários dos senhores vereadores, Silvio Luiz da Penha e Vanderlei Malaquias da Silva, ficando, portanto, aprovado o referido requerimento. Não havendo mais matéria por ordem do dia, o senhor presidente franqueou a palavra explicações pessoais, fazendo uso da mesa, vereadores. Floripe, cumprimentando o senhor presidente, seus vereadores, assistente presente, funcionário dessa casa, pessoal das redes sociais, tecendo comentários da importância de seus requerimentos. Em seguida, agradeceu o senhor presidente pela iniciativa de convidar os responsáveis da Equatorial para a reunião. Reunião essa de muita importância. Vereador Marcos Monteiro,
Cumprimentou o senhor presidente, seus vereadores, pessoal da Rádio City, pessoal que assiste pelas redes sociais, justificando a ausência no evento da educação que teve na parte da manhã e da reunião da Equatorial que teve aqui na Câmara. Vereador Vanderlei Malaquias, cumprimentando o senhor presidente, seus vereadores, assistentes presentes, funcionário da casa e o pessoal que assiste pelas redes sociais, justificando seu voto contrário a 2 requerimentos apresentados pela vereadora Florips. Em seguida, disse não entender o motivo de algumas cobranças por parte de vereador nessa Casa de Leis. Vereador Silvio Luiz da Penha, cumprimentando o senhor presidente, senhores vereadores, assistentes presentes, funcionário da casa e o pessoal das redes sociais, sempre usa essa tribuna para cobrar do seu prefeito os descasos que está acontecendo, mas de nada está adiantando. Vem aqui fazer um desafio para todos os vereadores, para que juntos os 9 vereadores cobrem o seu prefeito. Às vezes assim as coisas são resolvidas. Vereador João Batista Silveira dos Santos, cumprimentando o senhor presidente, senhores vereadores, assistente presente, pessoal que assiste pelas redes sociais, fazendo referência ao dia produtivo de hoje, onde participou de uma palestra de educação e na parte da tarde participei de reunião com os responsáveis da Equatorial. Quero aqui parabenizar o senhor presidente pelo empenho de fazer essa reunião e juntos podermos sanar o problema dessas quedas de energia em nossa cidade. E por último, fez uso da palavra o vereador presidente Maurílio, cumprimentando seus vereadores, assistente presente, funcionário da casa, ouvindo da Rádio City, o pessoal das redes sociais, no momento que informou a todos os seus vereadores, sempre está cobrando o seu prefeito. Não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Fui eleito para fiscalizar e assim estou fazendo. Momento que enfatizou da importância da reunião com os responsáveis da Equatorial. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso do mesmo, o senhor presidente, sua proteção de Deus, em nome da comunidade, declarou encerrada a presente sessão. Para constar, lavrou-se presente ato que, após lida e aprovada, conforme vai devidamente assinado pelo presidente, pelos primeiros e segundos secretários, Maria José dos Santos, vereador presidente, Rafael Santos Dantas, vereador primeiro secretário, Marcos Antônio Monteiro, vereador segundo secretário. Essa é a leitura da ata, senhor presidente. Coloca a ata em discussão. Coloca a mesma votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levanta. Tem nenhum voto contrário, a ata está aprovada. Atenção para a matéria da leitura do expediente. Projeto de Lei 029/2025, 5 de novembro de 2025. Autoriza alienação de patrimônio público e dá outras providências. Fausto Caiado Barbosa, prefeito municipal de Govelândia, estado de Goiás, uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a alienar, nos termos da Lei 14.133, de 2021, seguintes veículos de propriedade do município de Govelândia, considerando desnecessários para o serviço público municipal, a saber, a Fiat Doblo Essence 7L Renavan, placa PRQ 6J88, fabricação 2018, modelo 2019, cor branca. B. Renault Duster 16 Renavan, placa RBU 8E06, ano de fabricação 2020, modelo 2021, cor branca. Ford F4000 Diesel SS Turbo, placa AGH 5658, ano de fabricação 1997. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Govelândia, 5 dias do mês de novembro do ano 2025. Fausto Caiado Barbosa, Prefeito Municipal. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parecer das comissões em relação ao projeto de lei 021/2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026 da outra providência. Parecer de todas as comissões favorável. Parecer das comissões de Justiça e Redação em relação ao projeto de lei 022/2025, que institui o Plano Plurianual PPA para o quadriênio 2026-2029. Parecer favorável de todas as comissões. Parecer em relação ao projeto de lei 025/2025, que altera a lei nº 452/2003, que dispõe sobre a estrutura orgânica da administração pública municipal para criar cargo da outras providências.
Comissão de Justiça e Redação e Orçamento e Fiscalização, parecer favorável, tendo só um voto contrário da vereadora Floripes. Parecer em relação ao projeto de lei 026/2025, iniciativa do chefe do Poder Executivo, que autoriza o município de Govelândia a fazer a parceria do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional. Parecer favorável da comissão. Parecer em relação ao projeto de lei 027/2025, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que recepciona a lei estadual de Goiás, número 20.694/19, da outras providências. Parecer favorável. Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei 028/2025, da iniciativa do Poder Executivo, que altera a lei número 992/2025, que dispõe sobre conceder premiação e da outras providências. Parecer das comissões favorável. Parecer em relação ao projeto de lei legislativo número 016/2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão de normas disciplinares e sanções nos regulamentos de campeonatos esportivos municipais realizados no município de Govelândia e da outras providências. Parecer favorável das comissões. Essa é a leitura do expediente. Ingressaremos na ordem do dia. Escrito no livro expediente a vereadora Aline da Saúde. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, todos os servidores aqui da casa. Eu quero aqui também cumprimentar todos os ouvintes da Rádio City e o que nos acompanha pelas redes sociais. Quero aqui cumprimentar e mandar um voto de melhoras para a nossa colega Marlene. Ontem eu não tive oportunidade de usar a tribuna. Estou pedindo a Deus para que restaure a saúde da Marlene, para que em breve ela esteja aqui conosco. O nosso companheiro Dunga também, que não passou bem hoje, né, também não está presente aqui. Que Deus possa restaurar a saúde de vocês e que em breve vocês estarão de volta aqui para a gente dar continuidade no nosso trabalho. Eu quero comentar aqui com toda a população, mais a fins de informação. Foi dito aqui ontem, né, por alguns colegas, o dia importante que tivemos ontem. Ontem participamos de uma capacitação, né, na educação, lá no serviço de convivência, onde tudo que a gente participa, a gente aprende alguma coisa, né? Então, a gente sabe que existe uma lei, né, que agora o nosso município vai adequar essa lei a partir do ano que vem, onde todos os professores, né, que participam da educação inclusiva, e eu acredito que, por ser educação inclusiva, será todos os professores, terá que elaborar um plano, né, um plano educacional individual. Então, vai ser interessante, porque nesse plano, o professor vai traçar o plano de trabalho que ele vai desenvolver com aquela criança. E nisso, as nossas crianças que têm transtorno, né, autismo, que é uma grande preocupação de todos nós vereadores, inclusive a gente sempre trabalha, eu sempre estou correndo atrás de recursos para a gente melhorar, né, essa parte, esse atendimento. E eu sempre falei que é um grande sonho ainda ter uma estrutura aqui para a gente atender essas crianças aqui, no nosso município. É um sonho, é uma semente que nós estamos plantando agora e que nós vamos colher fruto. Se Deus quiser, nós ainda vamos ter uma estrutura para a gente atender essas crianças. Como a gente ainda não tem, tá chegando um recurso do nosso deputado Coronel Dailton, nosso deputado estadual, meu deputado estadual, né? Que eu estou apoiando. E ele já mandou uma emenda de 250 mil, que tá para cair já está tudo certinho. E o secretário hoje falou para nós que vai mandar direto para a APAE, né? Para poder pagar o tratamento dessas crianças que estão
sendo deslocados para lá. Como foi dito aqui ontem, talvez não seja o melhor atendimento no momento agora, mas está sendo feito. O pior era se as nossas crianças tivessem desassistido, não tivessem tendo atendimento. Então, eu sei que, às vezes, não é perto do que as crianças precisam. A gente sabe que a gente precisa de voltar os nossos olhares e a nossa atenção para essas crianças. Eu sempre falo, essas crianças é o futuro de Covelândia, é onde a gente se preocupa muito. E a gente vê que com essa nova lei, com essa nova aplicação desse plano, a criança tem a ganhar. Porque o professor vai diagnosticar qual que é o ponto positivo, o que aquela criança desenvolve melhor. Nós não podemos focar só no negativo, só nas dificuldades. Nós temos que ir no que aquela criança, em qual via que ela vai poder aprender, qual o plano, né, elaborado. Então, achei muito interessante. A palestrante, que é Elaine Queiroz, é uma pessoa extremamente competente nessa área. Então, eu não poderia deixar de passar isso, principalmente para as mães, né? Que tem as famílias, que têm essas crianças que às vezes têm algum tipo de transtorno. Que está caminhando, o Govelândia está caminhando, não está parada, as crianças estão sendo atendidas. E eu acredito que a educação está evoluindo muito aqui em Govelândia. Já evoluiu, né? A gente hoje tem escola militarizada, tem muitos municípios que não têm. E a gente sabe que a escola militarizada auxilia muito na disciplina, né? Então, eu sempre elogio muito o trabalho da educação e hoje eu quero parabenizar aqui, né? Parabenizando a nossa secretária Zélia, eu parabenizo todos os professores, todos os monitores, todos os diretores, todos os servidores, né? Porque é uma engrenagem, né? Todo mundo fazendo o seu papel para desenvolver um trabalho em comum, que é para crescimento educacional das nossas crianças. Quero também, né, aqui parabenizar o vereador, nosso presidente Maurílio, pela iniciativa, né? Nós tínhamos já falado para ele que a gente gostaria, eu e João Pedreiro, que a gente gostaria de ir até Rio Verde, na Equatorial, porque chega muita reclamação, muita demanda, e eles já estão carecas de saber quais são os problemas. Então, ontem, tivemos aqui com eles, né? Já conseguimos um grande avanço, que nós vamos ter agora um gerador, né? Lá na Saneago, para que não falte água quando certo período que não tiver energia, a gente vai ter esse gerador para dar um suporte, principalmente nas áreas essenciais. Então, foi de muita importância a nossa reunião ontem. Estava presente o João, a Florícia, o Rafael, o Maurílio, o Marquinhos não pôde estar aqui, né, Marquinhos? Mas foi muito produtiva a reunião. E uma coisa que eu quero falar para a população, que foi interessante aqui, que ontem eles falaram que quando acontecer de ter queda, falha de energia, qualquer alteração na sua rede de energia, eles pediu para a gente reforçar para a população a importância de vocês ligarem lá na Equatorial e registrar, protocolar a reclamação de vocês. Por que que isso é importante? Porque talvez uma pessoa liga e você fala, meu vizinho ligou, eu não vou ligar. Mas é importante que faça essa reclamação, que através do número de reclamação e a localização, eles conseguem visualizar isso em tempo real no sistema deles, eles conseguem saber quantas pessoas estão reclamando ali. Através disso, eles vão fazer o diagnóstico qual que é o problema da rede e qual a intenção do problema. Então, é muito importante que todas as vezes que faltar energia na sua residência, tiver pico de energia, se tiver meia fase, qualquer que seja o problema. Eu sei que é um pouquinho complicado a gente ligar, a gente registrar, mas não vamos desistir. Isso a gente vai fazer para estar melhorando ainda mais, né? Aumentar as cobranças, passar o problema e para a gente cobrar a solução dessas questões da queda de energia aqui do município. Outro assunto que eu gostaria aqui de deixar registrado é convidar todos os vereadores, todos os servidores da Câmara, todos os funcionários da Prefeitura, convidar o nosso prefeito, nossos secretários, a população em geral, para recepcionar o vice-prefeito Nivaldo, para recepcionar amanhã o deputado estadual Coronel Odailton. Ele vai estar aqui amanhã, às 17 horas, aqui na Câmara, para ouvir a população, né, para a gente poder levantar algumas demandas para ele.
E ele fez questão de fazer essa visita para nós, para aproximar cada dia mais da população de Govelândia. Então, seria muito interessante que vocês viessem aqui para a gente poder, né, conversar, bater um papo, né, trazer as demandas. Então, eu estou convidando toda a população, né, todos os nossos companheiros e parceiros aí, para estar vindo prestigiar amanhã o deputado estadual Coronel Adailton. Presidente, essas são minhas palavras. Todos tenham uma boa noite. Muito obrigada. Não havendo mais inscrito, ingressaremos na ordem do dia com primeira discussão e votação. Seguintes projetos. Projeto de Lei número 021, 29 de agosto de 2025, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2026 da outras providências. Coloco o projeto de lei 021/2025 em discussão. Coloco o mesmo em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levanta. Teve nenhum voto contrário ao projeto 021/2025 do Poder Executivo. Está aprovado sua primeira votação. Projeto de Lei 022, para 2025, institui o Plano Plurianual PPA para o quadriênio 26-29. Coloco o projeto de lei 022/2025 em discussão. Coloco o mesmo em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levanta. Teve nenhum voto contrário. O projeto 022/2025 do Poder Executivo está aprovado. Sua primeira votação. Projeto de Lei 025, para 2025, altera a Lei nº 452 de 2003, que dispõe sobre a estrutura orgânica da administração pública municipal para criar cargos da outras providências. Coloco o projeto 025/2025 em discussão. Coloco o mesmo em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levanta. Tendo voto contrário, o projeto 025/2025 está aprovado. Sua primeira votação. Projeto de Lei número 026, para 2025, autoriza o município de Govelândia participar do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional Três Rios, ratificando o protocolo de intenções do contrato de consórcio do CM3E e suas alterações posteriores, que firmam entre os municípios de Água Limpa, Aloândia, Bom Jesus, Buriti Alegre, Cachoeira Dourada, Castelândia, Promínia, Edéia, Edealina, Goiatuba, Itumbiara, Giovânia, Maripotaba, Maurilândia, Marzagão, Morrinhos, Panamá, Pontalina, Porteirão, Professor Jamil e Vicentinópolis, da outras providências. Coloco o projeto 026/2025 em discussão. Coloco o mesmo em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levanta. Tem nenhum voto contrário. O projeto 026/2025 está aprovado. Sua primeira votação. Projeto de Lei número 027, 2025. Recepciona a Lei Estadual de Goiás, número 20.694/19, da outras providências. Coloco o projeto de lei 027/2025 em discussão. Coloco o mesmo em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levanta. Tem nenhum voto contrário. O projeto de lei 027/2025 está aprovado. Sua primeira votação. Projeto de Lei número 028, 2025. Altera a Lei número 992, 2025, que dispõe sobre conceder premiação e da outras providências. Coloco o projeto de lei 028/2025 em discussão. Coloco o mesmo em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levanta. Tem nenhum voto contrário. O projeto 028/2025 está aprovado. Sua primeira votação. Projeto de Lei Legislativo número 016, 2025. Dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão de normas disciplinares e sanções nos regulamentos de campeonatos esportivos municipais realizados no município de Govelândia e da outras providências. Coloco o projeto legislativo 016/2025 em discussão. Pela ordem, vereadora Florido.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, servidores presentes, toda a população que nos acompanha. Este projeto nós enviamos no mês passado. Ele veio depois de a gente definir a data da Copa Comércio e por presenciar algumas brigas, algumas questões de racismo nos campeonatos das cidades vizinhas. Então, esse projeto ele veio para amparar e organizar todos os regulamentos dos campeonatos municipais que teremos na cidade e dos campeonatos também particulares. Ele não trata, né, apenas de esporte, mas de respeito, de responsabilidade e boa convivência de todos os atletas. Isso significa que todo o campeonato que tiver o seu regulamento, ele vai se basear nesse projeto, né? Aqui fala sobre questões de ética, né? Para a gente garantir a ética nas competições, assegurar os atletas, os técnicos, os torcedores, né? Para que sejam respeitadas as regras uns aos outros. E, além disso, esse projeto ele incentiva campanhas educativas, né, para que possamos formar cidadãos conscientes, que saibam vencer, que saibam perder com dignidade. Então, também não se trata apenas de punir, mas de educar e proteger o esporte govelandense. Então, peço o apoio de todos os vereadores. Este é um projeto que, com certeza, Deus abençoar, é um projeto que a gente nunca vai precisar usar, né? Que é o que a gente pede aí sempre nos campeonatos. Mas acredito que com ele vai reforçar mais ainda o nosso compromisso. Obrigado. Coloca o projeto legislativo 016/2025 em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levanta. Tendo nenhum voto contrário, o projeto legislativo 016/2025 está aprovado. Sua primeira votação. Nós estamos caminhando aí para as comissões, o projeto 029, para a gente dar o parecer amanhã, né, dos carros lá que veio do executivo, para a gente pôr em votação. Amanhã e sexta-feira nós terminamos aí a votação, tá? E a carga vai passar para vocês aí, os presidentes dessa comissão. Chegou hoje, agora de tarde, que foi aquele da Dobrô e da Duster. Está lá dando. A palavra está franqueada, explicações pessoais. Pela ordem, o vereador João Pedreiro. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras. Boa noite ao público aí que nos assiste pela Rádio City, Instagram, Facebook, né? Muita alegria, senhor presidente. Até nas discussões dos projetos aí, na votação, eu passei batido até, hoje eu vim aqui nas minhas explicações pessoais, a gente parabenizar o senhor prefeito, parabenizar a administração, a procuradoria, né, que fez alteração nessa lei desse projeto 992/2025, né, onde recentemente a gente votamos esse projeto, né, que concede aí, né, as despesas, né, pode ajudar na despesa dos campeonatos municipais, e a gente alterou aqui, né, alterou essa lei, né, a gente autorizando também, né, as despesas dos eventos, né, embora realizados por particulares, têm o caráter comunitário e depende de apoio do poder público,
para suas concretizações de sucesso. Isso aqui que eu li aqui é a justificativa, mas no inciso 1º, né, do artigo 1, fica autorizado o Poder Executivo auxiliar nas premiações de torneios, campeonatos e eventos promovidos por particular dentro do município de Golvelândia, desde que não possua fins lucrativos. Então, eu quero parabenizar o prefeito. Outro dia a gente foi procurado, né, por algumas pessoas, né, e assim, os campeonatos aí, o menino queria fazer um campeonato de judô, de jiu-jitsu, vai ter, né, na região, e pediu apoio. E muitas das vezes, o apoio vem da onde, vereadores? Vem do bolso, né, vem do comércio, que às vezes, né, vende pouco, não está nem ganhando, lucrando nada, mas às vezes acaba ajudando a sociedade de Golvelândia, que quer dar um incentivo, né? Nós, sabedores disso, que nós somos vereadores, as pessoas procuram muito a gente, né, para pedir patrocínio. Quem tem a vida pública sempre é procurado. Então, assim, né, isso aqui, essa alteração desse projeto, né, vem incentivar essas pessoas, né? Então, assim, melhora para todo mundo, né? Então, assim, quando as pessoas me procurou, eu falei assim, eu não tenho condição, mas talvez o poder público vai te ajudar. A gente, como lá, a gente não pode, a gente não pode, a gente não pode fazer isso. Então, assim, eles, né, tentaram mexer na lei, acharam a brecha, né, para poder ajudar, né, essas pessoas, né? Mas, assim, ficou muito bem claro, né? Sem nenhuma participação de lucros, né? Isso que é importante, né? Então, a pessoa fazer para ajudar a sociedade de Golvelândia. Então, que hoje eu quero vir aqui parabenizar o prefeito, né? Que deu abertura para fazer nessa alteração, nessa lei, né? E toda a Câmara de Vereadores aqui que votou a favor. Né? Isso vai dar um incentivo grande demais, né, ao nosso esporte, né, mais uma vez, da nossa cidade. É isso minhas palavras, senhor presidente. Quero também fazer a referência também ao procurador, doutor Marcos, que ficou a par e fez também nessa mudança nessa lei. Foi muito gratificante isso aqui. É isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Quero aqui agradecer a todos, né? Todos que nos acompanhou pela Rádio City, pelo Instagram, Facebook. Amanhã a gente continuando, né? Voltar as matérias amanhã, se Deus quiser. Tem muita matéria importante, vocês viram aí, para a gente votar. Tem as indicações, requerimento, projeto executivo, legislativo. E parabéns, senhor prefeito, ou na mesma linha do nobre vereador João Pedreiro. Parabéns, doutor Marcos, né? Mais uma vez, junto com o prefeito Fausto Caiado, mandando esse projeto para a Câmara, igual o João falou, né? Hoje a gente pode ter um campeonato de judô para a gente premiar, igual foi procurado o nosso amigo João Pedreiro, pessoal do judô. Hoje a gente pode formar um campeonato, igual o Mateira lembra aí, ó, o Mateira foi secretário de esporte, era campeonato de golzinho, era campeonato de bete, era era de handball, era de vôlei. Então, hoje, Mateira, a gente pode fazer essa premiação para a pessoa. Então, foi muito válido, foi muito acertado esse projeto ter vindo para essa casa, né? Então, assim, muito obrigado, né, mesmo. E os novos vereadores estão aqui para trabalhar para o povo, né? O vereador hoje votamos a favor e amanhã, se Deus quiser, vamos votar de novo, né, para esse projeto ser aprovado. E eu só quero falar foi respeito ontem que foi falado, aí eu até não gosto muito de usar a tribuna para falar, mas eu tive de falar que o nobre colega chamou para a gente ir lá naquela última rua cobrar. Só que eu já tinha ligado para o dono da empresa, o Bruno, né? Mais uma vez eu vou falar, eu tinha ligado para ele. Ele se comprometeu que a semana que vem, né, ele ia vir para consertar aquela rua lá, para melhorar para aqueles moradores. E aí, tava ali, nós estava aqui acabou a sessão, nós estava ali na cozinha, né, na cantina. E aí começou, tava o vereador Marquinhos, não deixou mentir, o vereador Silvio Luiz, o Dung, estava junto e nós conversando. E eu peguei e liguei para ele. Pus no Viva Voz, falei, né, boa noite e tal. Falei, Bruno, e aí? Que dia que você vai começar a arrumar a rua lá? Aí até o Marquinhos brincou, né, Marquinhos? Marquinhos falou assim, é um mês, 2 meses?
Aí falou, não, semana que vem, eu prometi para o prefeito e falei para o Maurílio que semana que vem eu estava aí para arrumar a rua. Então, assim, a gente tem que dar um crédito também para ele, né, que eu tenho certeza que ele é de palavra e ele vai vir aqui para nós deixar aquela rua também, tanto que os nossos moradores, né, merece, porque aquela rua ali também era intransitável. A gente sabe disso, aquela rua não dava nem para andar nela mais. Então, assim, eu confio na palavra dele. A gente cobra de jeito, a gente liga, né, como um amigo, como parceiro, e eu tenho certeza que ele vai vir aqui, dar esse respaldo, né, para arrumar aquela rua. Então, era isso minhas palavras. Não havendo mais nada a tratar sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade, declara encerrada a presente sessão.